Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos fazer agora a questão número 6 do capítulo 1 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussensweih. Esse livro pode ser encontrado aqui neste link da editora, ok? Bom, de início gostaríamos de chamar a atenção para uma qualidade intrínseca a essa obra do professor Moisés: a variedade de exercícios. Muito que nós vemos que no Brasil tem ocorrido um péssimo hábito entre professores, alunos, pais, etc. Que é o quê? Você tem suas obras didáticas que são escolhidas pelas escolas e adotadas. Então, o professor manda que sejam feitos, digamos, 5% dos exercícios constantes naquele livro. E na prova cai mais ou menos algo similar a esses 5%. Né? Então, nós temos visto muito uma incapacidade dos estudantes de realmente entenderem e enfrentarem desafios como questões de vestibular, de concurso. Por quê? Porque a boa parte das escolas está trabalhando com algo que é mais uma cola autorizada do que realmente um estudo. Há um uso muito pequeno do material didático, tá? E as questões caindo de forma similar ao que foi feito como exercício, na verdade os alunos acabam não entendendo as coisas e acabam decorando, né? Então vira um decoreba, vira essa colinha autorizada que no final retorna uma boa nota, mas que é uma nota ilusória. E o livro do professor Moisés é justamente o oposto disso, né? Nós temos uma variedade muito grande de tipos de exercícios, não é apenas a variedade em termos de vários exercícios a serem escolhidos, o número de exercícios nem é tão grande, mas a diversidade entre eles, a criatividade de cada um e até mesmo a criatividade exigida para solucioná-los são marcantes. A aplicabilidade de vários deles a condições, a situações da vida real, como nós veremos neste exercício sobre os elevadores, e dentro da física ou dentro das ciências, uma interdisciplinaridade, que também é algo extremamente voltado ao mundo real, né? Exemplo, quando você vai estudar um problema qualquer em um edifício ou em uma máquina que está funcionando, um carro, você vai encontrar problemas de mecânica, física, aspectos químicos envolvidos na solução de muitos dos problemas do dia a dia, ok? Bom, vamos sempre curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar. Em relação ao método aqui, tenho feito pequenas modificações à medida que a experiência vai aumentando. Algo que eu desde o início adotei, vocês sabem ler, então eu não fico lendo enunciado de questões para ninguém, não fico lendo os textos adicionais que eu coloco, vocês paralisam o vídeo e veem. Eu tenho procurado sempre condensar tudo em uma única tela, de forma que, em caso de necessidade, vocês possam paralisar o vídeo, ter uma visão de conjunto de tudo que está sendo colocado e seguir adiante com o vídeo ou com as soluções. Mas não se esqueçam, vocês precisam tentar sozinhos primeiro. Vocês não podem vir direto para o solucionário, ok? Senão a coisa não funciona bem. Vocês precisam testar sozinhos, tentar sozinhos. Bom, esse caso aqui do elevador, eu, fazendo a pesquisa, verifiquei que tanto faz qual desses elevadores você escolha, de 8, 10, 13, especificamente, eu escolhi este modelo aqui para 8 pessoas. Por que que tanto faz? Porque eu fazendo a pesquisa, vi que existe uma proporcionalidade, né? A área dos elevadores e, portanto, o volume dos elevadores, exceto nessa variaçãozinha aqui, quando a altura interna deles, da cabine, aumenta, são proporcionais, é uma proporção mais ou menos fixa. Então, os resultados, seja qual for o elevador que você escolha, não vão variar muito, ok? Bom, de início, gostaria de chamar a atenção a algumas situações similares a essa do elevador. Vocês podem procurar a história do submarino russo, o submarino Kursk, que sofreu um acidente, ficou no fundo, acabaram morrendo todos
os tripulantes, mas foi uma daquelas situações em que criticamente se começou a pensar, calcular, estudar qual o tempo de sobrevivência até que se pudesse fazer o resgate dos marinheiros. Há outras situações em que você precisa calcular a quantidade de oxigênio, o tempo de oxigênio disponível. Exemplo, quando ocorrem desabamentos e pessoas ficam presas em aviões, em voo em grande altitude, naves espaciais, equipamentos de mergulho, todos esses equipamentos em que você precisa oferecer o oxigênio ou calcular a duração do oxigênio, são todos esses aparelhos, essas máquinas, essas situações são similares ao que nós estamos vendo aqui nessa questão. Tá? Chamando um pouquinho a atenção no momento para o seguinte, essa questão vocês vão encontrá-la muito similar à química, né? Na química ali do final do primeiro ano, início do segundo ano, que você tem estequiometria, você faz cálculos, inclusive cálculos com rendimento, como é o caso aqui, né? Podemos entender que a atmosfera é um oxigênio não puro, né? Então a gente entra com o conceito da pureza, o conceito do rendimento da reação, e vocês vão ver que isso aqui é algo bem simples, tá? Essa questão. A parte de física aqui, na verdade, é apenas das estimativas, já que nós estamos em um capítulo sobre estimar coisas, ok? Bom, então vamos lá. Dados que nós temos que trazer do nosso repertório. A gente sabe que a proporção de oxigênio no ar atmosférico é de 21%. Usando esses dados que estão aqui em milímetros, nós calculamos o volume da cabine deste elevador para 8 pessoas, e a partir desse volume e a proporção de oxigênio, encontramos a quantidade, o volume parcial de oxigênio dentro daquela cabine, e como o problema nos pede 10% de consumo, então nós reduzimos isso para 10%. Então, em suma, o problema pede que calculemos quando é que serão consumidos 69,3 litros de oxigênio. Então, até este limite aqui da solução, nós estamos calculando qual é o oxigênio que efetivamente teremos que consumir, esses 10% do total contido no elevador. E daqui para baixo, nós estamos fazendo o cálculo de quanto as pessoas naquele elevador consomem por minuto, para sabermos quantos minutos isso vai durar. Bom, aí nós fomos buscar aqui esses dados de capacidade pulmonar, depois vocês deem uma lida nisso aqui, mas para este problema, o dado mais importante é esse aqui, de meio litro de ar. Tá? Não coloquei por falta de espaço, mas encontrei informações sobre a frequência respiratória em adultos, que é de 12 a 20 respirações por minuto. Portanto, o que eu fiz? Supondo que, nessa situação de pessoas presas no elevador, como nesse caso aqui real, que ocorreu com 13 pessoas em um shopping, dia 1º de maio, as pessoas estarão tensas e estarão respirando numa frequência um pouco maior. Então, eu peguei o dado do meio litro por pessoa, multipliquei pelo percentual de oxigênio no ar e pelo percentual de rendimento dessa respiração, ou seja, 15% do oxigênio absorvido. Então, isso aqui é o que é absorvido em cada respiração por um adulto. Bom, entendendo que são 8 pessoas, que elas estão tensas, respirando uma frequência maior e consumindo esta quantidade de oxigênio a cada respiração, chegamos a este consumo por minuto para o elevador lotado, ok? Então agora a situação ficou muito fácil. Já temos na primeira parte da solução o total de oxigênio a ser consumido e a velocidade de consumo, é só dividir um pelo outro. Encontramos 27,5 minutos previstos de duração, previstos para que sejam consumidos 10% do oxigênio dessa cabine. Ok? E um pequeno à parte aqui para agradecimentos à minha esposa, a Vanessa Silva, que pacientemente tem assistido e sugerido modificações, melhorias e curtido todos os vídeos que têm sido colocados no canal.
Ok? Muito obrigado a todos, um bom domingo.